Steve Jobs foi um visionário, empresário e inventor revolucionário que deixou um impacto duradouro no mundo da tecnologia e da inovação. Conhecido como cofundador da Apple Inc. e um dos principais impulsionadores por trás do sucesso da empresa, Jobs foi muito mais do que apenas um executivo de negócios. Ele era um gênio criativo, um apaixonado pelo design e um defensor incansável da simplicidade e da usabilidade. Sua visão e liderança moldaram a indústria de computadores pessoais, redefiniram a forma como consumimos música e mídia e trouxeram ao mundo dispositivos inovadores como o iPhone e o iPad. Com uma combinação única de intuição, coragem e perfeccionismo, Steve Jobs desafiou constantemente os limites e inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo a pensarem diferente. Sua história é um exemplo inspirador de como a paixão, a determinação e a busca pela excelência podem transformar o mundo e fazer a diferença na vida das pessoas. Hoje vocês vão acompanhar 3 histórias de Steve Jobs contadas por ele. Hoje vou contar 3 histórias da minha vida, nada mais, não é algo grandioso, apenas 3 histórias. A primeira história trata de conectar os pontos. Eu desisti da faculdade Reed College após os primeiros 6 meses, mas continuei fazendo cursos intermitentemente por cerca de 18 meses, antes de desistir de vez. Por que eu desisti? Tudo começou antes mesmo de eu nascer. Minha mãe biológica era uma jovem estudante universitária solteira e decidiu me dar para adoção. Ela queria que eu fosse adotado por pais universitários formados, então tudo estava pronto para que eu fosse adotado por um advogado e sua esposa, exceto que no último momento eles decidiram que queriam uma menina. Então meus pais adotivos, que estavam na lista de espera, receberam uma ligação no meio da noite perguntando: "Temos um recém-nascido menino, vocês o querem?" Eles responderam: "Claro." Minha mãe biológica descobriu depois que minha mãe adotiva não tinha se formado na universidade e que meu pai adotivo nunca tinha concluído o ensino médio. Ela se recusou a assinar os papéis finais da adoção. No entanto, ela mudou de ideia alguns meses depois, quando meus pais prometeram que um dia eu iria para a universidade. Isso foi o começo da minha vida. E 17 anos depois, entrei na universidade. No entanto, ingenuamente, escolhi uma universidade tão cara quanto Stanford, e todas as economias dos meus pais, que eram da classe trabalhadora, foram gastas com a minha mensalidade. Depois de 6 meses, eu não via valor nisso. Eu não tinha ideia do que queria fazer da minha vida e como a universidade poderia me ajudar a descobrir. E aqui estava eu, gastando todo o dinheiro que meus pais economizaram a vida toda. Então decidi desistir da universidade e confiar que tudo daria certo. Foi bastante assustador na época, mas olhando para trás foi uma das melhores decisões que já tomei. Quando decidi desistir, parei de fazer as aulas que não me interessavam e comecei a frequentar aquelas que achava interessantes. Nem tudo foram flores. Eu não tinha onde morar na universidade, então dormia no chão dos dormitórios dos meus amigos, devolvia latas de Coca-Cola por 5 centavos para comprar comida e caminhava 7 milhas pela cidade para ter uma boa refeição por semana no templo Hare Krishna. Eu adorava. A maioria das coisas que encontrei ao seguir minha curiosidade e intuição se mostrou inestimável mais tarde. Deixe-me dar um exemplo. Naquela época, a faculdade Reed College oferecia provavelmente o melhor curso de caligrafia do país. Todos os cartazes no campus e as etiquetas em todas as gavetas eram lindamente escritos à mão. Como eu havia desistido e não precisava fazer as aulas normais, decidi fazer o curso de caligrafia e aprender. Aprendi sobre tipos serif e sans serif, sobre a variação do espaçamento entre diferentes combinações de letras, sobre o que faz uma caligrafia excelente. Era lindo, histórico, artisticamente sutil de uma maneira que a ciência não pode capturar, e eu achei fascinante. Nada disso tinha qualquer aplicação prática mínima na minha vida naquele momento. Mas, 10 anos depois, quando estávamos projetando o primeiro computador Macintosh, tudo fez sentido. E projetamos tudo no Mac. Foi o primeiro computador com uma tipografia bonita. Se eu não tivesse frequentado aquele curso específico na faculdade, o Mac nunca teria múltiplos tipos de letra ou espaçamento proporcional. E como o Windows copiou o Mac, é muito provável que nenhum computador pessoal tivesse isso. Se eu não tivesse desistido, nunca teria feito o curso de caligrafia. E os computadores pessoais não teriam essa tipografia bonita.
É claro que era impossível conectar os pontos olhando para frente quando eu estava na faculdade, mas olhando para trás, 10 anos depois, era muito claro. Eu repito, você não pode conectar os pontos olhando para frente, você só pode conectá-los olhando para trás. Portanto, você precisa confiar que os pontos se conectarão no seu futuro de alguma forma. Você tem que confiar em algo, em seu instinto, destino, vida, karma, seja lá o que for. Essa perspectiva nunca me decepcionou e fez toda a diferença na minha vida. A minha segunda história é sobre amor e perda. Eu tive sorte. Eu sabia o que queria fazer desde cedo na vida. O Woz e eu começamos a Apple no porão dos meus pais quando eu tinha 20 anos. Trabalhamos duro, e em 10 anos a Apple cresceu de nós dois no porão para uma empresa de US$ 2 bilhões com mais de 4,000 funcionários. Um ano antes de eu completar 30 anos, lançamos nossa maior criação, o Macintosh, e então fui demitido. Como você pode ser demitido de uma empresa que você criou? Conforme a Apple crescia, contratamos alguém que eu achava muito talentoso para administrar a empresa comigo, e no primeiro ano as coisas foram bem. Mas depois, nossas visões para o futuro começaram a divergir e, eventualmente, tivemos um desentendimento. Naquele momento, o conselho o apoiou e, aos 30 anos, fui demitido. E fui demitido de forma bastante pública. Aquilo que tinha sido o foco da minha vida adulta inteira desapareceu e foi devastador. Eu realmente não sabia o que fazer por alguns meses. Sentia que havia decepcionado a geração anterior de empreendedores, que havia deixado cair o bastão que me haviam passado. Encontrei-me com David Packard e Bob Noyce e tentei me desculpar por ter agido tão mal. Foi um fracasso público e até pensei em deixar o Vale do Silício. Mas aos poucos comecei a entender algo. Eu ainda amava o que fazia. O que aconteceu com a Apple não mudou isso em nada. Eu tinha sido rejeitado, mas ainda estava apaixonado. E então decidi recomeçar. Na época, não entendi, mas acabou sendo a melhor coisa que poderia ter acontecido. O peso do sucesso foi substituído pela leveza de ser um iniciante novamente, menos seguro de tudo. Isso me permitiu entrar em uma das fases mais criativas da minha vida. Nos 5 anos seguintes, comecei uma empresa chamada Next, outra chamada Pixar, e me apaixonei por uma mulher maravilhosa que se tornou minha esposa. A Pixar criou o primeiro filme de animação por computador, Toy Story, e atualmente é o estúdio de animação mais bem-sucedido do mundo. Em uma reviravolta surpreendente, a Apple comprou a Next, eu voltei para a Apple, e a tecnologia que desenvolvemos na Next é o coração do renascimento atual da Apple. Além disso, Lorraine e eu construímos uma família maravilhosa. Tenho certeza de que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demitido da Apple. Foi um remédio amargo, mas eu acredito que o paciente precisava dele. Às vezes, a vida nos acerta na cabeça com um tijolo. Não percam a fé. Estou convencido de que a única coisa que me manteve em frente é que eu amava o que fazia. Vocês têm que encontrar o que amam. E isso vale tanto para o trabalho quanto para os relacionamentos. Seu trabalho vai ocupar uma parte importante de suas vidas, e a única maneira de estar verdadeiramente satisfeito é fazer o que vocês consideram um trabalho incrível. E a única maneira de fazer um trabalho incrível é amar o que fazem. Se ainda não encontraram, continuem procurando. Não parem. E quando se trata de assuntos do coração, vocês saberão quando encontrarem. E assim como em qualquer relacionamento importante, ele melhora com o tempo. Então continuem procurando até encontrarem. Não parem. Minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos, li uma citação que dizia algo como: se você viver cada dia como se fosse o último, um dia você estará certo. Aquilo teve um grande impacto em mim e desde então, pelos últimos 33 anos, eu me olho no espelho todas as manhãs e me pergunto: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu faria o que estou prestes a fazer hoje? E quando a resposta é não por vários dias seguidos, eu sei que preciso mudar algo. O fato de que vou morrer em breve é a ferramenta mais importante que encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões na vida. Porque quase tudo, todas as expectativas externas, todo orgulho, todo medo de vergonha ou fracasso, tudo isso desaparece diante da morte, restando apenas o que é verdadeiramente importante. Lembrar que vão morrer é a melhor maneira que conheço de evitar a armadilha de pensar que tem algo a perder. Vocês já estão nus. Não há razão para não seguirem seus corações. Ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que desejam ir para o céu não querem morrer para chegar lá.
E, no entanto, a morte é o destino que todos compartilhamos. Ninguém jamais escapou dela, e é assim que deve ser, porque a morte é provavelmente a melhor invenção da vida. Ela é o agente de mudança da vida. Esse é o seu canal Morgan Stories. Inscreva-se e até o próximo vídeo.